O Brasileirão começa a semana que vem com transmissão nos canais Globo. E ontem, uma reunião com representantes de clubes e federações celebrou essa parceria. Foto pesada, daquelas que demoram para carregar. 44 presidentes de clubes, representantes de federações estaduais, CBF. O convite da Globo foi para celebrar o acordo de transmissão do Campeonato Brasileiro pelos próximos 5 anos. Para os clubes, é de certa forma confortável estar junto com a Globo, que tem experiência e expertise. A Globo sendo a maior televisão nacional, obviamente não podia ficar de fora disso. A Globo vai exibir 9 dos 10 jogos de cada rodada da Série A. 8 deles serão transmitidos de forma exclusiva na TV Globo, Sport TV e Premiere. Mas eu acho que devagarinho a gente está se unindo e essa parceria com a Globo acho que é fundamental para esse passo. Experiência é a palavra. 60 anos atrás, quando as imagens ainda eram assim, em preto e branco, hoje melhorou bastante, né? A Globo fez sua primeira transmissão de um jogo de futebol. Foi com muita emoção, aliás, uma aventura. Um Brasil e União Soviética no Maracanã, com uma câmera que usava filme e que precisava ser revelado num laboratório antes de ir ao ar. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, lembrou em seu discurso que essa primeira partida foi exibida apenas 7 meses depois da inauguração da emissora. Futebol é uma paixão nacional e está na essência da Globo, uma conexão muito forte com o Brasil, um compromisso com o Brasil, com o brasileiro, com as suas expressões culturais. E o futebol é um grande palco, né, de expressão cultural, de paixão nacional. Então é muito ligado com o DNA da Globo. Falando aos convidados, Paulo Marinho ressaltou que a Globo é a única emissora que assinou contratos com as 2 associações que representam os clubes, a Libra e a Liga Forte União. E mais, o futebol não acaba no apito final. A cobertura está em todas as telas, na TV Globo, no Sport TV e no GE. Globo. É um momento muito importante, onde a gente quer promover uma união cada vez maior do futebol brasileiro, buscando promover também o desenvolvimento do futebol, do espetáculo, e tendo a Globo como uma parceira muito importante, parceira histórica do futebol, e a gente também celebrando o contrato, né, tanto com a Libra quanto com a LFU, tendo a Globo como uma grande parceira, transmitindo a maior parte das partidas do próximo Brasileirão e com um volume muito grande de partidas exclusivas nas nossas telas. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Pumita Rodrigues fica ou sai do Vasco? Lateral que não consegue ser titular absoluto, embora apareça como uma espécie de 12º jogador. Recentemente o nome dele foi especulado no Santos, embora sem confirmação do Peixe. Existiram também sondagens de clubes da América do Sul. Para todos os casos, o Pumita Rodrigues disse que fica. O uruguaio de 28 anos de idade está super adaptado ao Rio e também ao Vasco. Família gosta da cidade, ele entende que é querido pelo torcedor e não pretende deixar o Cruz Maltino nesse momento, mesmo longe de ser titular. Nos últimos 5 jogos, ele nem entrou em 2 deles. Nos outros 3, saiu do banco de reservas. Temporada atual de 9 jogos e 1 assistência, só conseguiu ser titular em 2 oportunidades. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco: você preferiria que o Pumita ficasse ou fosse... Bom, vamos lá. É hora de falar do Vasco da Gama. Falou em Léo Jardim. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, eu tenho acompanhado as situações de Coutinho e Payet, que pelo menos por enquanto não devem ficar no Vasco. O Coutinho até junho e o Payet um pouco antes, até maio. Mas, ao mesmo tempo, a gente está próximo da confirmação da renovação do Ryan, o atacante Ryan de 18 anos de idade. O objetivo dessa renovação, eu já expliquei isso aqui, mas vale sempre falar, é todo mundo ganhar dinheiro. O próprio Ryan, o staff dele e o Vasco, obviamente. Até porque o contrato do Ryan, hoje com o Vasco, vai até o final da temporada. Então, a partir do meio do ano, por exemplo, ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, mas isso não é interessante para ninguém, porque caso ele vá como um agente livre no mercado, digamos assim, né, para usar um termo bem americano, mas que dá para explicar bem a situação, o Ryan não teria como negociar valores da mesma forma como ele poderia tendo o contrato. Então o Vasco vai prorrogar por mais um ano, ou seja, até o final desse ano é o contrato atual, a renovação vai até o fim de 26.
mas com a grande valorização da multa rescisória. E também, nesse contrato, já tendo encaminhamentos para que em futuras vendas o Vasco também ganhe uma boa grana. Então o Vasco espera ganhar muito dinheiro com o Ryan, já que é uma joia, né? É uma joia da base Cruz Maltino. O Ryan fez 18 anos agora em março, vem entrando nos profissionais desde 2023, são 46 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Ryan que o Vasco trabalha para vendê-lo no meio do ano, isso já é consenso interno dentro do Cruz Maltino. Então, renovação próxima de acontecer, tudo acertado, é o famoso falta assinar. Mas como todo mundo quer, isso deve acontecer, inclusive, ainda essa semana, meu parceiro Bruno Azevedo. Pois é, Ryan vem sendo, né, o nome do noticiário do Vasco no momento. O Rafael Joia tá aqui. Ryan está sendo grato ao clube que o formou. Muito bacana a sua atitude. Também acho, porque ele poderia sair de graça. O contrato tá acabando. Essa renovação não é pro Ryan ficar mais um ano. O Breno já explicou isso, tá muito claro. O Ryan vai ser vendido. Ele renovando o contrato, ele aumenta o salário e, consequentemente, aumenta a multa. Faz com que ele saia por um melhor preço. Não vai sair pelo valor da multa, mas vai sair por um bom valor. E o Vasco vai conseguir arrecadar com a venda dele. É melhor do que sair pela porta dos fundos. Ele respeita nesse momento, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele respeita o clube que o formou como atleta e como homem. Legal demais, excelente atitude. Negociado. E carregar o laudo pericial, ele indicou a existência de possíveis irregularidades na gestão da 777. Existe a expectativa de que essas investigações levem, por exemplo, a responsabilizações? Vanessa, com certeza, tá? Com certeza, essa perícia preliminar, ela foi realizada ainda nos autos da tutela cautelar antecedente, que afastou a 777 do controle da Vasco SAF. Essa investigação ela vai ser aprofundada, óbvio, e a juíza, na decisão que defere o pedido de recuperação judicial, ela deixa claro que, caso comprovadas, o Ministério Público vai tomar ciência para que os responsáveis sejam punidos. Ou seja, eles serão punidos tanto na esfera civil, tá? Que o Vasco vai atrás disso, e na esfera criminal também, por conta do envolvimento do Ministério Público. Tá? Então, sim, essas práticas, se comprovadas, elas ensejarão a responsabilização dos agentes que praticaram. É interessante que todo esse processo que a gente está vivenciando hoje de expectativa do torcedor pelo início da reforma de São Januário criou já uma sensação de nostalgia. Então todo mundo vem de outros estados para fotografar, para filmar, para poder registrar, na esperança de que talvez esse seja o último jogo que a pessoa esteja frequentando São Januário, para ter essa lembrança. Existe uma data já para o início da obra? Tem um deadline? Vanessa, data não, a gente quer fazer isso tudo com muita responsabilidade, então definir data sem a estruturação do financiamento feito seria uma irresponsabilidade do nosso lado, mas a gente quer o quanto antes, né? Assim, tinha uma expectativa de inaugurar o estádio em 27, que seria o centenário do estádio, né? Talvez seja possível ainda, depende do tamanho de obra e da velocidade da obra. Eu não descarto essa possibilidade. Mas, sendo bem sincero, e eu entendo muito a angústia do torcedor, porque também é minha, né? Eu tenho 42 anos e eu escuto a Reforma de São Januário há muito tempo. Eu já acho que já passei por 30 maquetes, né? Então é óbvio que o torcedor ele está desconfiado de que mais uma vez não vai dar certo. Então eu muito mais do que falar de prazo, eu prefiro falar de realização. O compromisso a reforma vai sair do papel. Se a obra vai começar em dezembro desse ano, se ela vai começar em dezembro do outro ano, se ela vai começar em janeiro, é difícil pontuar por conta dessa ainda incerteza do financiamento. Mas a gente tem bastante convicção de que, trazendo essas soluções que eu estou te contando, trazendo esses parceiros que são parceiros muito grandes, e que vocês, tenho certeza que a torcida vascaína vai ficar muito feliz quando a gente puder revelar quem são, que a reforma de fato ela vai ocorrer, vai sair do papel, vai começar o quanto antes, e a gente vai ter aí um estádio novo, perene, que dura aí mais 100 anos. Agora tem uma parcela da torcida que defende a construção de um novo estádio em outro lugar. Por exemplo, esse potencial construtivo poderia ser usado para construir estádio em outro lugar? Não, não pode. Pelo seguinte, como eu expliquei, o potencial construtivo ele foi uma ponta dentro de uma lei muito mais ampla,
que é a lei da OUC de São Januário, Operação Urbana Consorciada. Então, e aí também isso até influenciou muito nessa questão que eu expliquei sobre como a gente conseguiu convencer Prefeitura e Câmara de Vereadores para alterar a questão da proporcionalidade. Porque no fim do dia, o Estado de São Januário, a reforma do Estado de São Januário, ele vai servir como um potencializador do entorno todo. Inclusive, até tem 2 pontos muito interessantes da lei, que é o seguinte: a gente é obrigado a destinar 6% do valor total arrecadado de potencial para obras no entorno. E a gente está construindo com a Prefeitura a 4 mãos esse projeto. Ou seja, a Barreira do Vasco seria a primeira coisa a ser beneficiada. Com certeza absoluta, sem dúvida. A comunidade toda. Sem dúvida. E tem o segundo ponto, que é o seguinte: a lei obriga, a lei prevê que, preferencialmente, os funcionários da obra sejam das comunidades favelas do entorno. Até porque eles vão ficar sem a renda que Exatamente. eles teriam em Isso dias de jogos. Isso é uma coisa que preocupa muito a gente, né? Então, tem essas 2 questões sociais que decorrem da lei, mas o que é importante entender desse racional a lei não foi feita só para a reforma do estádio. Óbvio que o mote principal acaba sendo esse, mas ela foi feita como uma operação urbana, ou seja, do poder municipal, né, de toda a região do bairro Vasco da Gama. Então, não. A gente só pode, e é importante, né, a gente só pode usar esse dinheiro para a reforma de São Januário. Óbvio que a reforma é lato sensu, você pode pagar arquiteto, pode pagar contador, né? Enfim, não é só comprar tijolo, mas tudo que seja inerente à reforma e tem que ser aqui.